Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo número 3. Vamos ler o capítulo 3 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, vamos fazer a leitura de todo o capítulo. A Bíblia diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar, não adorará, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, e prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa.
porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, e portanto que ela quer nos ensinar essa manhã. E esse é o proveito que esperamos, Pai. Saímos daqui neste dia abençoados, edificados, alimentados pela Tua palavra. Por isso não viemos aqui ouvir as histórias dos homens, nem as filosofias do mundo, mas a voz do Senhor falando ao nosso coração, ministrando a palavra que é o verdadeiro alimento que nos sustenta e que transforma a nossa vida, Pai. E que isso aconteça, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que vamos ouvir. Usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, o poder e a unção do Teu Espírito, para me capacitar a ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Oro assim com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, estamos aqui diante de um texto que muita gente conhece, muita gente comenta, uma passagem que foi marcante na vida desses 3 homens, um milagre feito por Deus. E a história nos ensina algumas coisas importantes sobre o que está acontecendo aqui. Isso tudo acontece no momento em que os judeus foram, em grande parte, levados cativos para a Babilônia. E entre eles estavam esses jovens e também Daniel, o autor do livro que nós acabamos de ler. Conhecemos na história que a postura desses jovens sempre foi diferente. Já no primeiro capítulo de Daniel, você vê que eles não se misturam com os demais, que eles não querem comer as comidas da Babilônia, que eles querem ter uma vida separada para Deus. Então há algo diferente na vida desses jovens. Mas estamos diante do rei Nabucodonosor, um homem implacável, um homem fanático religioso, um homem autoritário, como a maioria dos reis daquela época, e que também cultuava a si mesmo como um grande personagem. E esse rei, então, institui uma cerimônia que deveria ser celebrada diariamente, diante de uma imagem de ouro enorme que ele mandou construir. E dizem alguns que essa imagem era dele próprio, não era de algum dos seus deuses, e ele tinha muitos, como todos os babilônicos, mas era uma autoimagem, a imagem de Nabucodonosor.
Uma imagem de 27 metros de altura, como diz o texto bíblico, e mais ou menos 7 metros de largura, totalmente feita em ouro. E essa imagem é erguida e uma cerimônia é instituída. Quando a música tocasse, quando ali as trombetas e todos aqueles instrumentos fossem entoados, todo o povo em todo lugar deveria se prostrar diante daquela imagem, reconhecendo a soberania do rei, reconhecendo o seu poder e a sua autoridade. E ali, isso deveria acontecer diariamente. Acontece que 3 judeus não obedeceram a esta ordem. Está aqui o texto mostrando para nós a postura destes 3 jovens que se recusam a obedecer. E aí, queridos, esse texto, eu creio, tem muito a nos ensinar para os dias atuais. Como história, como documento, como registro de um milagre, é muito bonito. Mas a Bíblia, ela é atual. Essas histórias precisam trazer motivação para a minha vida hoje, para o meu comportamento hoje, para as minhas reações hoje. E isso ficou para nós registrado como um estímulo para que nós também sejamos assim, firmes, decididos, ousados, como cada um desses jovens, diante desse momento tão peculiar, em que foram confrontados com um grande desafio: obedecer ao rei ou obedecer a Deus. Se colocar em adoração a um homem e a um sistema mundial, ou orar e adorar somente ao Senhor. Esse é o desafio que esses 3 jovens enfrentaram. Já no momento em que isso foi feito, passado o primeiro capítulo de Daniel, em que eles se destacaram por sua sabedoria, por sua postura, foram eles colocados, mesmo sendo judeus, mesmo sendo de um povo escravizado, esses 3 jovens foram colocados em posição de importância na Babilônia. No capítulo 2, um pouquinho antes, leia comigo aí o versículo 49, logo o versículo anterior ao que nós começamos a ler. Diz: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja, Daniel pediu e o rei os empossou como responsáveis sobre os negócios da província da Babilônia. Então os 3 obtiveram um cargo importante no governo, mesmo não sendo naturais da Babilônia. E isso certamente provoca inveja, provoca ciúmes dos outros. E vão olhar e dizer: por que esses aí, que nem babilônicos são, estão agora governando, assumindo posições, dando ordens? Quem eles pensam que são? Como o rei pôde permitir uma coisa dessa? Isso sempre aconteceu. Com Daniel aconteceu a mesma coisa. Você vai ver no capítulo 6 o porquê dele ser lançado na cova dos leões. O mesmo motivo, a inveja, tudo aquilo que se levantava, eles eram observados. Qualquer coisa que fizessem diferente, já havia sobre eles uma acusação. Veja, queridos, se sobre nós não é de forma equivalente as coisas nesse mundo. O mundo está de olho nos crentes. Concorda, irmãos? O mundo está de olho na gente. Como é que a gente faz? O que a gente adota como padrão? Em que a gente se posiciona? Como é que a gente administra? Como é que a gente governa? Como é que a gente cuida da nossa casa? Qual é a nossa postura? O mundo está sempre de olho na gente. E aqui não foi diferente. Estavam todos de olho nesses 3 jovens que tinham uma posição importante no governo. E isso trazia a inveja dos outros. E veja, eles então são denunciados. Porque olha, rei, quando o Senhor instituiu a cerimônia, todo mundo está obedecendo. Mas tem 3 aqui que não fazem isso. A notícia chegou. Não tinha internet, não tinha WhatsApp nem Facebook, mas tinha a fofoca, irmãos. A fofoca sempre existiu.
E fofoca corre rápido, queridos. Talvez na velocidade da internet. Hoje a gente se comunica num instante. Ninguém mais manda carta, né? Ainda alguém manda carta para alguém? Não tem mais, né? É o WhatsApp, é o e-mail. E rapidinho a pessoa lá do outro lado recebe. Mas naquela época, a boca da fofoca também funcionava. E rapidamente chega ao rei a fofoca, que na verdade era verdadeira, mas não deixa de ser fofoca. A gente tem a mania de pensar que fofoca só é fofoca quando é mentira, não é, irmãos? Mas quando você fica falando também verdades e propagando, isso não deixa de ser fofoca do mesmo jeito. Porque não é da tua vida, não é da tua conta, então de alguma forma você está fazendo fofoca, mesmo quando é verdade. E era verdade, eles não se prostravam diante da estátua. E logo chegou ao rei essa palavra. Agora pensa comigo, junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, tinham mais cerca de 100 mil judeus na Babilônia. A história conta que seria esse o número aproximado de judeus desterrados que foram levados para a Babilônia. 100 mil. De 100 mil, só 3 não obedecem ao rei. Isso não chama a nossa atenção de alguma maneira, irmãos? Isso não nos desperta algum tipo de sentimento? De 100 mil, só 3. E os outros? Os outros se comportaram como a maioria. E qual era o comportamento da maioria? Tocou a trombeta, falou o arauto, a gente se curva diante da imagem de Nabucodonosor. É só uma curvadinha, não vai fazer mal nenhum, ninguém vai fazer questão disso. Eu não quero problema para a minha vida, eu quero viver em paz aqui, então eu vou obedecer. Mas 3 não obedeceram. Isso não é estranho? Isso não é curioso? Isso não fala ao nosso coração de alguma maneira, irmãos? Será que nós estamos vivendo dias parecidos, em que cada vez mais se confirma a palavra de Jesus, que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Veja, eu falei semana passada, há sempre uma minoria, é sempre uma menor parte que obedece, é sempre uma menor parte que se posiciona, é sempre uma menor parte que diz a verdade, custe o que custar, é uma menor parte que não aceita se dobrar diante do sistema do mundo, é uma menor parte. Amados, nós estamos diante dos últimos tempos, em que está para se manifestar o anticristo, em que todos os acontecimentos mostram para nós que, embora não possamos indicar uma data, Jesus está às portas. E o posicionamento de cada um de nós como igreja é ridículo, como foi o posicionamento desses judeus diante da ordem do rei. Será que vai ser nessa proporção que a igreja vai se revelar? De 100 mil, 3. Então, em 1 milhão, 30. Em 10 milhões, 300. Quantos crentes tem no Brasil hoje? 50 milhões? Então são 1.500 que não se dobrariam à estátua, ao líder, ao rei do mundo, ao Senhor do mundo. O mundo jaz no maligno e Satanás é seu príncipe. Quantos estão dispostos a não se dobrar diante dele? Guardada a mesma proporção, é um desastre. É um desastre para os dias atuais. Quantos cristãos estão dispostos a negar, a não se dobrar, a não se envolver, a não se deixar levar pelo sistema do mundo? Quantos de nós estão dispostos a serem olhados como diferentes, como criadores de caso? Poxa, custava se dobrar, nada disso tinha acontecido. Quantos de nós estamos dispostos a serem
realmente fechados com Cristo e com o Evangelho? Essa é uma reflexão que esse episódio tem que trazer para nós, porque foi muito impactante o que aconteceu aqui. E hoje em dia, irmãos, seja num exemplo mais extremo ou em algo mais ameno, todos nós como cristãos temos que nos posicionar de alguma maneira, porque Nabucodonosor está aí, nos cercando em todas as áreas da nossa vida, exigindo adoração. Nós muitas vezes falamos de idolatria e imaginamos que a idolatria é ficar adorando uma imagem. Eu já disse aqui várias vezes que há muitos ídolos na nossa vida que não se constituem necessariamente em uma imagem física, mas que não deixam de ser ídolos para nós. Há um desafio diante de nós, igreja, a fidelidade. E esse desafio se torna maior quanto mais o tempo passa, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, quanto mais se aproxima a manifestação do anticristo. Esse desafio se torna cada vez maior para cada um de nós. O desafio de fidelidade. O que Deus deseja? Que eu seja fiel. Fiel vem de quê? Vem de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Então tudo se resume à fé. Eu sou salvo pela fé. Não é por algo que eu faça, mas é pelo que eu creio. E se eu sou salvo pela fé, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então eu vivo pela fé. Eu me posiciono pela fé. Eles aqui se posicionaram pela fé. Qual era a fé? Que Deus está com a minha vida nas mãos dele. E não o rei. Não é o rei que manda em mim, mas é Deus. Se Deus quiser me livrar, me livra. Se não quiser, eu morro queimado. Mas é Deus que governa a minha vida. Isso é fé. Então, tudo se resume em fé. Fidelidade se resume em fé. Postura, posicionamento, escolha, tudo que a gente quiser da vida vai se resumir àquilo que a gente crê. E todo o tempo você vai ser provado por Nabucodonosor. Por exemplo, nos negócios. Quem é Nabucodonosor? É o dinheiro. É o dinheiro. Você que tem negócio, você que faz negócio nesse mundo, você vai ser provado o tempo todo a se posicionar. Você vai aceitar e dar propina como todo mundo, ou você vai dizer não? Você vai cobrar preço diferente na balança, como vimos aqui até num texto, pastor Manuel na quinta-feira, você vai usar peso diferente na balança ou a tua balança vai ser correta? Ah, mas todo mundo bota um pezinho diferente na balança. É o Nabucodonosor. Aonde está? Aonde é? Como é que você faz? De que maneira você se comporta? A maioria faz errado, mas eu não sou a maioria, eu sou a minoria. De 100 mil, eu sou dos 3. Eu não sou dos 100 mil. Eu não sou Maria vai com as outras, eu faço diferente. É ideologia o teu Deus? Teu Deus, Nabucodonosor, é a sua ideologia. O Deus da maioria é o que eu quero. O politicamente correto é o que eu faço. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero criar atrito com ninguém. Então eu me calo. Eu fico quietinho no meu canto. Eu não me posiciono. Eu não me manifesto. É mais fácil para mim. Chegando a hora da igreja se posicionar. Do cristão dizer o que crê. Porque daqui a pouco vai ser politicamente incorreto que alguém diga que crê num Deus único. Não, você não pode, porque tem um monte de Deus. Se você diz que só tem um, você está desprezando Deus de todo mundo. Ah, então tá certo, então não vou mais falar isso não. Ó, o meu Jesus é um dos deuses aí, tá? Mas eu creio nele. É assim que você vai agir? É o politicamente correto. É o politicamente correto que te obriga a calar. Você vai calar ou você vai se arriscar a ser preso? Você vai calar e concordar ou vai arriscar perder seu emprego? Ou vai arriscar que ninguém te contrate porque viram o teu Facebook e os posicionamentos que você tem de maneira política, de maneira ideológica? Como é que vai ser o nosso posicionamento? Como é que vai ser a nossa afirmação de fé? Me prostro a Nabucodonosor ou não me prostro e deixo todo mundo ver que eu não me prostro? Esse é o problema. É diante disso que nós estamos vivendo hoje.
Nabucodonosor está aí às portas, fazendo miséria no mundo, fazendo o cristão ficar caladinho para ser bem aceito pelos outros, fazendo o cristão fazer concessões para ter amigos no mundo, fazer concessões para poder não perder o emprego. É assim que nós estamos hoje vivendo. E aí, eu me prostro ou não me prostro? Se eu não faço nada, já estou me prostrando. Entendeu? Não tem neutralidade nesse negócio. Em cima do muro já é o lado do diabo, né? Então não tem neutralidade. Ou eu estou ou não estou. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por Jesus é contra Jesus. Eu sou de Jesus e digo isso para todo mundo. Eu digo, não, eu sou de Jesus, mas eu sou também ecumênico. Todo caminho leva a Deus, toda religião pode salvar, o importante é que você tenha uma. Como é que vai ser o nosso posicionamento daqui para frente? Cada vez mais se aproxima o tempo da trombeta tocar, do arauto proclamar, da música tocar e a decisão. Agora, se prostra ou não se prostra? Tocou a música, me inclino diante de Nabucodonosor ou teimosamente mantenho o meu pescoço erguido, mesmo que eu possa perdê-lo? Esse é o grande questionamento para todos nós. Relacionamento. Tem Deus no relacionamento. Ah, o meu marido é meu Deus, minha esposa é meu Deus, meu filho é meu Deus. Irmãos, Jesus ele disse de uma forma bem categórica, mas não foi bem entendido, que ele vai até separar a gente. Porque eu não salvo meu filho não me salva. Eu não salvo meu cônjuge não me salva. Eu não salvo minha avó não me salva. É individual o posicionamento. Então, eu preciso entender que há um desafio nessa área também para cada um de nós como cristãos. E como eu vou vencer esse desafio é a grande pergunta. Veja, olhando para o texto, mais uma vez tomado como base de exemplo, eu não preciso lutar, eu não preciso me aborrecer, eu não preciso xingar, eu não preciso sair na rua armado para matar alguém. Nada disso aconteceu com esses 3 rapazes aqui. Não aconteceu nada disso. Não preciso de luta, porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ah, o meu inimigo não é o Nabucodonosor, não é fulano, não é ciclano. Não, eu não preciso fazer nada, mas eu preciso apenas me posicionar. E parece que nos dias que a gente vive hoje, se posicionar é o mais difícil. Assumir uma posição. Olha, meu Deus diz isso e eu vou seguir isso. A minha Bíblia diz isso e eu vou acreditar nisso. Não, mas pode casar homem com homem, mulher com mulher. Mas a Bíblia diz isso, só existe homem e mulher. Então eu vou passar a falar disso. Ah, mas um dia vai ser, dizem por aí, né, que um dia vai ser obrigatório, né? Começou sendo tolerado, depois aceito, vai ter um pouco vai ser obrigatório você ser gay, né? Aonde vou estar nessa hora? Quando for obrigatório, você vai ou não vai? Quando tocar a trombeta, você vai ou não vai? Vai se curvar ou vai ficar de pé? Está aí a posição. O mais difícil é o posicionamento. E assumir posição. Semana passada falamos de Josué e Calebe. O que eles fizeram? Assumiram posição. 12 contra 2. 10 contra 2. De 12, 2 assumiram a posição. Os outros se deixaram levar pelos boatos, pelas visões, pelas dificuldades. Ah, ninguém vai dar, não é possível, vamos perder. Eu só preciso assumir uma postura. Olha para o texto, Daniel 3, versículo 12. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, você deu um cargo para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veio ali a fofoca, né, contra eles. E o que eles fizeram? Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu gosto da resposta deles, porque não é como uns crentes de hoje. Hoje tem uns crentes da confissão positiva, já viu? Fica confessando o que vai acontecer. Se você falar alguma desgraça, vai acontecer. Você fica preso pelas suas palavras. Eu prefiro ficar preso à vontade de Deus, né? Mas os caras da confissão positiva até dizem que você consegue dominar a vontade de Deus se você disser as palavras certas. É um abracadabra, né? Uma palavra mágica que você diz e acontece. Ah, não diz isso porque vai acontecer. Assim, olha, se um dia eu perder o emprego, não fala isso porque vai acontecer. Que paranoia é essa, meu irmão? Tá maluco? Deus agora é sujeito às minhas palavras. Eu gosto da resposta de Sadraque e Mesaque e Abednego. Foram denunciados, não bateram de frente, não fizeram nada, não discutiram, não negaram, não afirmaram, simplesmente disseram para o rei o seguinte: olha, se Deus quiser me livrar, vai livrar. Se não quiser, ou seja, há a possibilidade de não querer, porque a morte dos seus santos é preciosa para Deus. Então há a possibilidade de você virar mártir. Ou não, você tem que ganhar sempre. Ganhar sempre é continuar vivo. Não. Às vezes você se posiciona e morre. Mas é melhor morrer posicionado do que morrer como covarde. Ou do que permanecer vivo como covarde. E ali está a questão. Então, colocaram diante deles isto, e eles disseram: olha, se Deus não quiser, uma coisa eu digo, nós não vamos nos prostrar nem adorar. Vamos para a fornalha. Ou seja, eles admitem a possibilidade. Não depende, não. Olha, rei, eu te digo que Deus não vai permitir que eu seja envergonhado, porque... O rei não precisa ouvir isso, irmãos. Deus sabe o que ele quer e o que ele não quer, o que ele vai e o que ele não vai fazer. Não depende das minhas palavras para ele fazer alguma coisa, para mudar a vontade dele. Então eles vão se posicionar. E o que eu preciso aprender com isso? Me posicionar. Não preciso brigar, não preciso sair no tapa com ninguém, não preciso de nada disso, mas eu tenho que me posicionar. Minha posição é essa. Ah, mas você vai ser prejudicado. Minha posição é essa. Ah, se eu for prejudicado, Deus está no controle da minha vida. É só posição. E foi só posição que eles fizeram. Então, não há uma receita aqui. Como é que você, crente do século 21, vai viver hoje? Se posicionando. A única coisa que você não pode é querer ficar em cima do muro ou do outro lado. Porque em cima do muro ou do outro lado é a mesma coisa. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Não tem neutralidade. Não existe crente politicamente correto, que agrada a todo mundo, né? E dá abraço para todo mundo, que é ecumênico. Não existe crente ecumênico. Não existe, irmãos. Então, ou é ou não é. Eu não preciso ser grosso, eu não preciso ser mau, eu não preciso ser provocativo, eu não preciso nada disso, mas eu preciso de me posicionar. Eles não saíram dizendo lá: isso é absurdo adorar a estátua do rei, é horrível, isso ninguém deve fazer. Nada, eles não fizeram nada disso, eles só não adoraram. Só se posicionaram. E agora? Olha, se o Senhor quiser me livrar, vai me livrar. Se não quiser me livrar, vou me estrepar. Mas mais ou menos isso que eles disseram, sem nenhum problema. Então quer dizer o quê? Que você que se posiciona precisa aprender a pagar o preço do posicionamento. Há um preço a pagar. Ser cristão é um preço a ser pago. A gente hoje vive num momento que todo mundo acha bonito até se dizer cristão, irmãos. O mercado gospel está tão bom que tem cantor dizendo que virou cristão só para ganhar dinheiro gospel. Ficou bonito dizer que é crente hoje. Antigamente, você dizia que era crente, você era visto como um bicho, como um ser de outro planeta. Agora não, agora está na moda até. Tem uns crentes na moda, né? Que tem uns pastores na moda que tem ali umas coisas, avião, carro, iate, tudo, né? Então, umas coisas bacanas. Então, virou bacana você ser crente hoje. E aí já não tem mais esse preço a pagar. Mas pensa nos nossos crentes lá da igreja primitiva. Quando começaram a chibatar alguns,
quando começaram a pendurar alguns de estaca para iluminar Roma, cheio de fogo, quando começaram a jogar uns na arena para brincar com o leão, e ali? Era muito fácil escapar, era só dizer, não, eu não conheço Jesus não, não creio não, que é isso? Então não precisa ir brincar com o leão hoje. Tá tudo bem? Tá. Era só fazer isso. Não tinha grande dificuldade, era só negar, era só se prostrar, era só uma prostradinha de nada, isso não vai mudar em coisa nenhuma. Há um preço a pagar. Só que esse preço, ele traz um ganho espiritual. É um preço caro, talvez monetariamente, talvez na vida da gente isso dê algum prejuízo, mas no âmbito espiritual, isso dá um lucro muito grande. E aí a gente chega diante de Jesus que disse assim, ajunte tesouro no banco, foi isso que ele disse? No cofre, no colchão, ainda tem gente que junta dinheiro no colchão. Não, Jesus não disse nada disso, ele disse ajunte tesouro aonde? No céu. Então há um preço a pagar, mas há um lucro espiritual muito grande lá no céu. E eles estavam dispostos a pagar esse preço. Veja o verso 19 aqui. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra eles, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que era costume. Ordenou aos filhos mais poderosos, aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem, ou seja, amarrassem eles e lançassem eles na fornalha de fogo ardente. Então, os homens foram atados, amarrados, com os seus mantos, suas túnicas, chapéus, roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que os lançaram na fornalha. Olha que troço tremendo foi o preço que eles pagaram. O rei mandou acender 7 vezes mais, mandou pegar os homens para levar, amarraram eles, os homens que botaram eles lá já morreram só de botar. Olha que coisa tremenda o texto está aqui me dizendo. Então, o preço era esse. Não havia certeza matemática, não havia certeza estatística de que eu vou entrar na fornalha e vou sair lá com vida. Qual a certeza matemática e estatística de que isso possa acontecer? Zero. Tem alguma possibilidade remota que seja de você ser lançado numa fornalha 7 vezes mais acesa que queima quem te joga e você não se queimar? Não. Então, entre o momento em que eles disseram, olha, rei, a nossa posição continua sendo essa, até o momento deles serem amarrados, laçados, empurrados, levados, o que passa na cabeça daqueles homens? Eu não sei. Eu sei o seguinte, Deus é Deus. Meu Deus é o meu Deus. Eu conheço a quem tenho crido, como dizia Paulo. Eu sei em quem tenho crido. O que ele vai usar para fazer, eu não sei. Se o fogo vai me pegar, se eu vou morrer com dor, se eu vou morrer sem dor. De repente Deus faz um milagre e eu não sinto dor na hora de morrer. Já estou no lucro. Concorda? Já estou no lucro. Mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser o desfecho disso. Provavelmente eu vou ser literalmente carbonizado vivo. Esse é o preço que eles estavam dispostos a pagar. Nenhum deles sabia, a prova de que não sabiam, que eles disseram para o rei isso. Olha, se ele fizer, sim, se não fizer, não vai. Então ele não sabe o que vai acontecer. Ninguém tem certeza do que vai acontecer, a gente só tem certeza da fé. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. A única certeza que eu tenho é quando eu morrer, eu vou dar um abraço em Jesus. Você tem outra certeza além dessa? Eu não tenho outra certeza. A única certeza é essa, a fé que faz com que a gente creia que Jesus nos salvou e que nós não morreremos eternamente. Aquele que morrer estará com Cristo. Essa é a certeza que tinham Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é meu Deus. Se eu morrer, eu vou estar com ele. E ali eles foram para aquela fornalha. Então, na nossa luta,
há um preço a ser pago. E qual é o preço a ser pago? Bom, talvez você que diga não a certas coisas não ganhe tanto dinheiro quanto poderia ganhar com o seu negócio. Talvez o seu negócio venha até a falir, porque você não aceitou certas coisas. Há um preço a pagar. Talvez você seja perseguido pelos outros, taxado como louco. Imagina hoje em dia um jovem cristão entrando numa faculdade pública em que a maconha rola solta. Como é que é a vida desse jovem lá? Dá um tapinha na pantera ou permanece dizendo não? Seria muito mais fácil dar um tapinha na pantera, porque não seria perturbado, né? Mas como é que é? Há uma luta, há um desafio. E qual o preço? Talvez não tenha amigos na faculdade. Se conseguir só ficar nisso, tá bom, né? Talvez sofra um bullying maior. Talvez sofra um atentado. Qual o preço? Qual o preço? Talvez você perca amigos. Talvez você perca um namorado, uma namorada. Talvez você perca aquele que você pensava que era com quem você iria casar. De repente não é essa pessoa. Porque você fez uma posição. E ela não quer viver com alguém que tem uma determinação firme em Jesus. Então há um preço a pagar. Talvez o preço seja o seu emprego. Talvez você tenha que perder o seu emprego. E aí, vale a pena? Aí eu digo para você, você veio aqui hoje esperando uma palavra de estímulo, né? Poxa, o que vai acontecer? E eu só estou dizendo que você vai perder um monte de coisa se você se posicionar. Mas tem uma coisa que você não vai perder nunca, a tua salvação. Tem uma coisa que você não vai perder jamais, a certeza de estar no céu com Jesus. Isso ninguém pode te tirar. Jesus mesmo, não sou eu que estou inventando, foi Jesus que falou. Não tenha medo de quem pode matar o corpo. Você já ouviu Jesus dizendo isso? Ele disse, antes tenha medo de quem pode lançar o corpo e a alma no inferno. Quem pode matar o corpo? Nabucodonosor tem poder sobre o seu corpo. Ali naquele momento, Nabucodonosor tinha sobre ele o poder de vida e de morte, de Sadraque, Mesaque, de Abednego, de Daniel, quando lançou na cova dos leões, tudo isso era poder do Estado. O Estado tem poder sobre o seu corpo. Mas eu não preciso ter medo de quem tem poder sobre o meu corpo. Eu preciso temer quem tem poder sobre o meu espírito, sobre a minha alma. E é isso que é o mais importante. Então, talvez você perca alguma coisa, mas uma coisa você não perde. É o seu relacionamento com Deus, é a sua consciência, é a sua paz, é saber que você está do lado certo da vitória, é saber que a maioria é burra, é saber que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. É isso que você precisa entender e praticar na sua vida, porque haverá um ganho, e o ganho espiritual é muito maior do que qualquer coisa que você perca neste mundo. Só que isso é uma questão de fé. Agora, como é que fala dessas coisas numa igreja, como é a igreja nossa brasileira por aí, que está acostumada em ouvir pregação de prosperidade? Como é que você fala que vai perder, que vai ter isso, vai ter aquilo? E que isso é lucro ainda por cima. Não pode falar, né? Para essa igrejinha rasteira que está aí hoje, que só quer os crentes chegar aqui, pastor, como é que eu faço para ficar rico? É dando isso, dando aquilo, é fazendo um propósito, 7 semanas disso, daquilo. Como é que eu fico rico? É a pergunta, né? Ah, não, faz tudo direitinho que você vai ficar rico, vai ficar tudo bem. E o dinheiro que você tem preparado, para quem será? O que você ajuntou em celeiros, para quem será? O que você guardou tanto tempo, para quem será? Então, Paulo, quando fala que o morrer é lucro, Paulo estava meio doido, né? Para essas igrejas, isso não pode ser dito, isso não pode ser falado. Só que, biblicamente, eu afirmo para você, há um ganho. Há um ganho muito maior do que qualquer perda. Se perder um emprego, Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Isso é promessa do Senhor. Se perder uma namorada, Deus tem algo melhor para você. Tá bom? Se perder um amigo, Deus tem um amigo de verdade para você, Ele mesmo. Então há muito mais no mundo espiritual. Porque o mundo vai ficar sabendo que não há Deus como nosso Deus.
Essa é a revelação de Deus. A gente hoje na igreja está inclinado ou ensinado por alguns a revelar Deus através do que a gente tem. Olha aqui, minha casa. Está vendo? Isso aqui é o que Deus faz. Olha aqui meu carro. Está vendo? Isso aqui, ó. Você seguir a Deus, Ele vai te dar um igual. Então a gente quer mostrar a Deus nas coisas. Mas aqui eles mostraram Deus de uma maneira impensável. O que aconteceu aqui, irmãos, é tremendo. Porque, independente do resultado, eu sempre serei vitorioso. Esse é o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Me salvou, eu venci. Não me salvou, venci do mesmo jeito. Então eu sempre vou ser vitorioso, mas Deus é glorificado na minha fidelidade. O que glorifica a Deus é a fé. O que salva o homem é a fé, o homem vive pela fé, e o que glorifica a Deus é a minha fé nele. Isso glorifica o Senhor. Abre em Romanos capítulo 14. Veja só aqui em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, até o versículo 9, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos de quem? Do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu, ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Paulo está dizendo a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego. Morri, sou do Senhor. Não morri, escapei do fogo, sou do Senhor. De alguma forma, o Senhor vai ser glorificado. Se eu morro, ele vai ser glorificado, porque teve gente que não se curvou e que morreu pela sua fé. Aonde estão os mártires da igreja do passado, que morreram pela sua fé? Hoje, segundo a teologia da prosperidade, eles são covardes, não tiveram fé suficiente, não declararam as palavras certas, por isso morreram pela fé. É essa a visão de hoje, irmãos? E é essa a visão que nós vamos ter? Aonde estão os mártires? Então, Deus é glorificado quando a minha fé é exibida. Por isso, sem fé não se agrada a Deus. É o que Ele quer. Mais do que qualquer outra coisa que você creia. E você manifesta que crê com as ações, com as opções, com as decisões, com os desafios, com as respostas. É nessa hora que se mostra. Sadraque, Mesaque e Abednego mostravam que criam em Deus, não por causa do culto doméstico que eles faziam, não porque iam sempre à igreja, não porque davam o dízimo, mas eles mostraram realmente que criam em Deus quando confessaram ali diante de Nabucodonosor: é com o Senhor que eu vou estar. Independente da tua vontade, você, rei, não tem poder sobre a minha vida. Veja o verso 30, o que aconteceu em Daniel capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mas olha, antes disso acontecer, o resultado, no final, prosperidade. Está vendo? Está vendo, pastor? Prosperidade. Mas não é isso que a teologia da prosperidade ensina. Eles ensinam que você pode ser próspero de outra forma. Aqui o resultado foi prosperidade. Sabe por quê? Prosperidade é melhorar. E Deus quer sempre que eu melhore. Deus não quer que eu piore a cada dia. Ele quer que eu melhore a cada dia, que você melhore. Se você for um crente amanhã melhor do que hoje, você já foi próspero. Já evoluiu, já cresceu. Se essa mensagem trouxe algo de bom para você, você já cresceu, já prosperou. E eles prosperaram. Mas antes deles prosperarem, no verso 28 diz que o Deus falou, Nabucodonosor falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. É a primeira vez na história que você vê um rei elogiando alguém porque desobedeceu a ele. Já pensou nisso, irmão? O rei está elogiando os caras que desobedeceram a ele. Coisa de louco. Só Deus para fazer uma coisa dessa. E aí, ele vai dizer agora que um decreto para que todo mundo, quem for dizer uma blasfêmia
blasfêmia contra esse Deus vai ser despedaçado. Suas casas vão ser derrubadas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Isso não foi dito por um crente, isso foi dito por Nabucodonosor. Dito por um crente é bonito. A gente canta, quem pode livrar como o Senhor? É maravilhoso. Agora é mais maravilhoso ainda ver um não cristão sendo forçado a dizer isso. Não há outro Deus que possa livrar como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus que possa livrar como teu Deus. Mas você mostra esse Deus pela sua fidelidade, pela sua postura. E veja, irmãos, uma última lição. A nossa fornalha, que pode nos esperar em alguma situação dessa, ela acaba se tornando uma grande experiência na nossa vida. Nada é à toa. Por isso eu gosto daquele versículo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se eu tiver que ir para a fornalha, se eu tiver que ir para a cova dos leões, de alguma forma isso vai cooperar para o meu bem. Essa foi a postura desses homens. Se quiser me livrar, me livra. Se não quiser, morro. Mas de alguma maneira isso, de alguma forma, vai cooperar para mim. Estava lá na fornalha, o rei viu um quarto homem junto com eles. Mas o rei disse, não parece um homem normal. É um homem que tem a aparência de deuses. E ali eu sei quem é que estava naquela fornalha. Você sabe quem é? Era Jesus, irmãos. Jesus está comigo. É a melhor coisa que a gente pode saber. Jesus está comigo. Jesus está do meu lado. E sabe o que é muito interessante nisso? A fornalha não queimou o cabelo deles. A fornalha não queimou a pele deles. Não chamuscou as roupas. Eles foram lançados com roupa, com turbante, com tudo lá dentro. A fornalha só queimou uma coisa. Quem me disse o que foi? As cordas que prendiam. A única coisa que a fornalha queimou foram as cordas que prendiam. Porque nós fomos livres por Jesus Cristo. Ninguém pode nos acorrentar novamente, irmãos. Nós não vamos nos submeter novamente ao jugo de escravidão, porque somos livres, fomos feitos livres. As fornalhas da nossa vida só vão enfatizar essa realidade. Elas não têm poder de nos aprisionar. Nada pode aprisionar a alma livre que crê em Deus. Não é o mundo com suas normas, com seu politicamente correto, com suas decisões. Vai chegar um tempo que, se você obedecer à lei dos homens, você vai estar desagradando a lei de Deus. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua opção? Que a gente possa escolher a fornalha. Porque a fornalha é liberdade. Porque na fornalha as cadeias são queimadas e você fica livre, mesmo lá dentro, passeando com Jesus dentro dela. Amém, meu amado? Que Deus abençoe você com a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, quero te agradecer por poder ministrar essa palavra, Pai. E nesse momento pedir ao Senhor que pelo Espírito Santo fale mais do que eu pude dizer aqui, meu Pai, e convença o teu povo da verdade. Convença, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo. Pai, convence da verdade, para que a fé do meu irmão seja fortalecida essa manhã. A fé vem pelo ouvir da tua palavra, Pai. Para que a nossa fé seja mais forte. Para que na hora da luta, do posicionamento, para que na hora da atitude, eu não esteja com a maioria. Eu tenha coragem de ser minoria. Eu tenha coragem de me levantar e dizer, eu não vou me dobrar a isso. Eu não vou aceitar isso. E o povo de Deus tenha coragem. Coragem vinda do Senhor. Coragem vinda do céu. Para enfrentar a fornalha que for. Porque só o que vai queimar na fornalha são as coisas que tentam nos prender. Porque nós somos livres. Porque o Senhor nos libertou. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os crentes nesse lugar. Em nome